Olá, boa noite, bom dia, boa madrugada para quem está me acompanhando aqui. Eu sou o professor Rogério, mais conhecido como professor Mendes, e estou aqui iniciando, né, mais uma playlist que tem muito a ver com a nossa realidade. Então, aproveitando que esse vídeo ele está sendo gravado para se debater, para se conversar sobre a questão: nós fomos descobertos ou nós fomos encontrados? Então, nesse caso, houve conflito ou os nativos, os povos indígenas receberam os portugueses sem nenhuma resistência? Então, né, esse trabalho a gente vai falar sobre a Odisseia do Atlântico, encontro, estratégia e resiliência, a vanguarda tecnológica ao primeiro contato do Brasil. Então, vamos lá. Então, por que Odisseia, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de por que que os portugueses eles se lançaram ao mar, qual foi o santo objetivo, né? Será que foi planejado ou foi obra do mero acaso? Né? Então, esse vídeo ele tem essa visão problemática de nós discutirmos todos esses elementos que vão, né, que vão de uma certa forma ou de outra colaborar para uma construção de uma narrativa que foge das versões oficiais. Né? Então, nós vamos unir várias peças no grande quebra-cabeça para que a gente possa montar como é que a história do Brasil ela teve o seu start, o seu começo. Só que se você chegou até aqui comigo, né, então vou fazer um pedido aqui, né, como professor, né, uma classe muito voluntariosa, né, então eu estou aqui gravando esse vídeo, só que para que o meu trabalho ele ganhe mais proporção, ele ganhe uma maior amplitude, né, que chegue a mais pessoas, eu preciso que vocês se inscrevam no meu canal. Nós já estamos superando a marca, né, de 800 inscritos, então cada um de vocês que puderem clicar aqui no canto inferior direito no ícone de inscrição e poder confirmar essa inscrição, esse meu trabalho ele vai chegar a mais pessoas. E com isso, né, eu vou conseguir investir, eu vou conseguir fazer com que esse canal ele ganhe uma maior amplitude, que eu consiga investir e chegar, né, a levar esse conhecimento ao máximo de pessoas possíveis. Bem, então vamos começar aqui a falar sobre essa visão, né, sobre a história, o início da história do Brasil. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: a chegada dos portugueses à América é um evento que mistura estratégia geopolítica, avanços tecnológicos e um profundo choque de culturas. Para entender esse marco com empatia pela população nativa e reconhecer a resiliência dos navegadores, precisamos olhar para além do mito do descobrimento. Então, primeiro fato que nós precisamos desconstruir, né? Então, os portugueses, eles vieram para o Brasil com qual intuito? Né? Então, qual foi a motivação que levou a coroa portuguesa a investir grandes recursos para chegarem até aqui? Né? Então, o que fez com que o Brasil ele fosse encontrado? Então, nós temos que pensar também na questão da empatia dos povos que viviam aqui, que tiveram esse primeiro contato, e como esse primeiro contato ele foi devastador para as populações que viviam aqui. E também pensar nas figuras que não têm o seu nome escrito nos livros de história, que são os navegadores, que são os marinheiros, que são aqueles navegadores de baixa patente que não têm o seu lugar na história. Então, nós também temos que trabalhar essa questão de desmistificar a visão de descobrimento, né? Porque essa palavra descobrimento, ela é muito forte quando nós falamos em navegação. E isso faz com que a gente pense, né, na questão do heroísmo daqueles homens que estavam cumprindo o seu papel naquele período e principalmente, né, sobre a questão de como é que foi esse encontro e os impactos desses dois mundos que entraram em choque. Aproveitando, né, que nós estamos chegando a um ano bem interessante, que é os anos de eleições, né? Então, pensar o seguinte: quem são aqueles que nós exaltamos como heróis? E quem é aqueles que nós esculachamos como se fossem meras figuras decorativas? Então, vamos pensar um pouquinho antes de tomar as decisões mais
importantes da nossa realidade. Então vamos lá, né? Então a primeira coisa aqui é um salto ao desconhecimento, né? Então, nós vamos começar a desmistificar o que foi esse período. Então, lançar-se ao mar no século XV exigia uma resiliência inabalável e uma coragem que desafiava os limites do que conhecia sobre o mundo. Para os navegadores, o Atlântico não era apenas água, era chamado de Mar Tenebroso, repleto de lendas de monstros e abismos sem fim. Esse salto para o desconhecido foi o primeiro grande movimento da identidade na construção definida pela audácia de quem, mesmo diante do medo, escolheu transformar o horizonte em uma ponte. Era o início de uma jornada onde a humanidade testaria a sua capacidade de adaptação e força diante da imensidão. Então, quando nós pensamos no Oceano Atlântico, lá durante o século XVI, século XV, século XVI, o Atlântico, ele era visto como um lugar desconhecido, um lugar tenebroso, né? Muitas lendas eram colocadas, que ali eram os mares mais, assim, violentos. Muitos navegadores que se aventuravam nessas expedições, muitos não voltavam. Então, nós temos que pensar que aquelas pessoas que se colocaram, se lançaram a esse desafio, eles tinham muito a perder. E isso faz com que o medo ele fosse algo compreensivo. E principalmente, né, também uma forma de controlar a expansão, né, dessas coroas que buscavam novas rotas marítimas para fomentar o seu comércio, né, para consolidar a sua grandeza, principalmente entre o século XIV, XV e XVI, quando as coroas nacionais elas estavam se formando, né? Então, os estados nacionais começam a se formar. Então, com isso, a escolha desse salto é algo que nós temos que pensar na resiliência inabalável e da coragem dessas pessoas que não tinham, né, muito conhecimento do que poderia acontecer consigo. Mesmo assim, essas pessoas se lançaram a esse desafio. E com isso, nós estamos aqui. Então, sem esse salto, né, talvez o Brasil ele poderia ter sido encontrado em uma outra circunstância por outros grupos e talvez a nossa história teria sido outra. Mas como se não entra em campo, então vamos trabalhar aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Vamos lá. Então, a fome pelas especiarias. Então, a busca por pimenta, cravo, canela ia muito além do paladar. Era uma questão de sobrevivência econômica e igualdade de oportunidades no cenário global. Com o Mediterrâneo sob domínio intermediário que ditavam preços e acessos, Portugal viu na rota direta uma forma de quebrar os privilégios estabelecidos e reivindicar o espaço na economia mundial. Essa fome reflete a ambição de um povo que não aceitou o papel de coadjuvante, buscando sabores do Oriente e receita para sua própria autonomia e prosperidade. Então, quando nós pensamos no que foi esse período na história, nós temos que pensar o seguinte: especiarias. Acho que todo mundo tem em casa um potinho de pimenta do reino e a maioria das pessoas tem alguns, né, no caso, cravos, né, cravo da Índia, canela, noz moscada. Então, por que que esses produtos eles eram tão valorizados durante o século XIV, XV, XVI? Principalmente porque esses produtos eles eram de difícil acesso. Se nós traçarmos uma linha do tempo, nós temos que pensar que a Europa, ela é um lugar que ele não conta com uma grande quantidade, ou no caso, o clima, o solo, os recursos hídricos, não possibilita uma agricultura ou a produção de artigos de luxo, como esses que eu citei aí para vocês. Então, no caso, a canela, a noz moscada, a pimenta do reino, ela era produzida no Oriente. E para chegar até a Europa, ela vinha por terra até a cidade de Constantinopla, que hoje nós chamamos de Istambul, né, hoje pertence à Turquia.
Então, o comércio, o monopólio desse comércio era mantido pelos povos que viviam na Península Itálica, no caso, Veneza, Florença, e essas cidades, elas controlavam as rotas marítimas no Mediterrâneo. Então, Portugal, como uma forma também de quebrar esse monopólio, Portugal ele vai se lançar ao oceano, né, ao Oceano Atlântico, buscando chegar até as Índias por uma outra forma de cruzar a África, né? E com isso, o intuito de Portugal era simplesmente se tornar uma potência econômica, uma potência mercantilista naquele momento. Só que com isso, nós temos que entender o porquê que Portugal ele teve esse protagonismo, esse pioneirismo nas navegações, porque Portugal já havia se consolidado como uma potência, né, como uma nação. Isso, né, desde lá do século XIII, né, quando o Condado de Portugal se torna um território nacional. Então, com isso, Portugal, ele poderia investir parte dos seus recursos em buscar rotas para a região ali do Oriente para conseguir competir, né, com o monopólio das cidades itálicas. Só que também o que ajudou Portugal foi quando a cidade de Constantinopla ela foi invadida pelos turcos otomanos. Então isso fez com que o comércio dessas especiarias fosse congelado na Europa. Então com isso Portugal ele teve essa vantagem estratégica. Então tudo aconteceu em um momento muito expressivo no período, né? A necessidade desses produtos de luxo, as questões, né, tecnológicas também que são essenciais, e principalmente a questão da invasão dos turcos otomanos à cidade de Constantinopla. Aproveitando também, nós tínhamos uma questão da fé, o ouro negro e a fé. A expansão era movida por uma dualidade que fundia o protagonismo do lucro com a intensidade da fé. Ao buscar o mítico reino de Prestes João, né, ele expandiu a cristandade. Os portugueses carregavam consigo uma missão que dava sentido moral e espiritual ao perigo das navegações. Esse ideal de cruzada moldou a identidade da resistência, né, do propósito, onde cada nova terra avistada era vista como uma chance de prorrogar, né, de propagar seus valores. Havia uma crença profunda de que, ao cercar os adversários, as adversidades, estavam protegendo e expandindo o seu modo de vida. Então, os europeus, eles tinham esse sentimento de cruzada que era levar a fé cristã, a cristandade a locais onde a fé não havia chegado ainda. No caso, África, Ásia, Oriente Médio. Então, uma das bases da cruzada foi a tentativa dos europeus em retomar a cidade sagrada de Jerusalém, que estavam nas mãos dos muçulmanos, né? Que havia essa guerra, né, entre cristãos e não cristãos. Então, Portugal, como uma nação cristã, ela tinha esse anseio de levar, né, a cristandade a locais que ela ainda não havia chego. E um fato bem interessante, falando de Portugal, foi do Dom Sebastião, que é um rei que ele tomou isso à sua máxima potência. Então, ele foi a uma cruzada no norte da África e ele não voltou, né, o Dom Sebastião. E até hoje existem seitas em Portugal que esperam o retorno de Dom Sebastião como um rei mítico. E isso faz com que a gente pense qual era o poder da fé naquele período, uma fé onde levar a fé cristã era garantir também a sua eternidade no reino dos céus. Então, tudo isso era uma forma também de você pensar qual era a mentalidade do período. Então, as navegações não eram apenas uma questão territorial e econômica, mas também uma forma de expandir a fé cristã, a cristandade.
a vanguarda da tecnologia. Então, o domínio dos mares não teria sido possível sem o brilho da inteligência e a busca incessante por soluções práticas. Ao aperfeiçoar a bússola, o astrolábio e a icônica caravela, Portugal demonstrou uma empatia técnica com as forças da natureza, aprendendo a ler os ventos, respeitar as correntes em vez de combatê-las. Essa vanguarda tecnológica revela que o povo que soube unir saberes diversos para criar ferramentas de conexão, provando que o conhecimento é uma base fundamental para superar qualquer abismo físico ou cultural. Então, Portugal, né, durante o século XV e XVI, ela vivia uma vanguarda tecnológica, principalmente sobre esses elementos básicos para a navegação, a bússola, o astrolábio e a caravela, que eram todas tecnologias que foram elaboradas pelos mouros, que Portugal ele foi se apropriando com o passar do tempo, pensando que a Península Ibérica, ela até o século XVI, ela ainda estava nas mãos dos muçulmanos, dos mouros, né? Tanto é que desculpa, século XV, que até 1492, que foi quando o Cristóvão Colombo chegou aqui na América, a Espanha ainda não havia se consolidado como Estado nacional, né? Tanto é que a rainha, a Isabel a Louca, ela destinou parte da riqueza da coroa para financiar a expedição do Colombo. Então, nesse caso, Portugal, como ele já havia se consolidado como Estado nacional, então não havia conflitos na sua unificação, Portugal voltou o seu olhar para as tecnologias que poderiam dar vantagens a eles nessas expedições marítimas. No caso, o desenvolvimento de bússolas, de astrolábio, de caravelas, de cartas náuticas, um investimento em uma escola de navegação, que é chamada de escola de Sagre. Então, tudo isso vai fazer com que Portugal ele estivesse nessa vanguarda, estivesse à frente dos seus opositores, e com isso dando a Portugal uma vantagem muito significativa. Outro ponto importante também é o monopólio do poder, né? Então, para a coroa, o Brasil não era um destino isolado, mas uma peça vital para o complexo tabuleiro do poder, onde a centralização era uma estratégia para a estabilidade. O Estado, como empresa, buscava converter as descobertas em força política, consolidando um projeto de nação que exigia organização e visão de longo prazo. Nessa busca pelo fortalecimento do absolutismo, a identidade nacional começava a ser desenhada sobre a égide de uma gestão firme, focada para garantir os esforços coletivos das navegações traduzissem a soberania e o reconhecimento internacional. Então, Portugal, né, nessa questão, Portugal tinha essa visão de fortalecer sua imagem como protagonista na Europa. Então, ao chegar ao Brasil, Portugal ele dá essa resposta aos seus rivais naquele período, que era Espanha, França, né? E Portugal tinha uma aliança muito forte com a Inglaterra. E com isso faz com que Portugal ele ascendesse naquele período como uma coroa absolutista muito forte. E com isso garantia o seu lugar dentro do tabuleiro da geopolítica, né, que vai levar essa questão do protagonismo. A questão da Tordesilhas, né, a geopolítica. O Tratado de Tordesilhas foi um símbolo máximo da diplomacia que buscava equilibrar as ambições e garantir a paz entre potências rivais. Ao assegurar o domínio do Atlântico Sul, a coroa portuguesa agiu com um olhar voltado para a segurança do futuro, protegendo suas rotas e sua integridade territorial contra ameaças externas. Esse movimento geopolítico demonstra a importância de estabelecer limites claros e respeitados, né, e respeitados para a questão, né, da importância dos limites e do conhecimento da igualdade de direito entre as nações vizinhas e essenciais para evitar os conflitos, permitindo que cada povo seguisse o seu rumo em direção às Índias. Então, nesse ponto também, o Tratado de Tordesilhas
é uma força portuguesa. E se nós levarmos em consideração, se nós fôssemos pensar o projeto, que foi a Carta Intercoeteira, né? No caso, Portugal não teria nem um pedacinho de terra na América. Então, a sua força diplomática com o Vaticano fez com que Portugal ele pudesse ter a sua parte na América, né? E dividir o mundo entre as duas maiores potências marítimas no período, que era Portugal e a Grande Esquadra Espanhola. E ao dividir o mundo não cristão em dois nesse período, mostra o protagonismo da geopolítica portuguesa naquele período, né? A sua força de negociar com o Vaticano, que era a maior instituição no período. Isso faz com que a gente repense nessa questão de Portugal, né? Como um país que ele foi aos poucos se tornando um coadjuvante, mas nesse período que nós estamos falando, era a maior potência naquele momento. Aí nós vamos falar, além do mito, quem chegou antes. Então, quando nós pensamos na chegada ao Brasil, a narrativa de que o Brasil foi descoberto em um estalo, né, de sorte por Cabral dá lugar a uma história de persistência, estratégia e resiliência. Antes das caravelas oficiais apontarem no horizonte da Bahia, o Atlântico já havia sido palco de explorações silenciosas, cálculos precisos. Reconhecer esses rastros é o exercício de igualdade histórica, dando voz e mérito aos navegadores que, por questões de diplomacia ou sigilo do Estado, ficaram à sombra dos livros escolares e tradicionais. Então, muitas narrativas colocam que o Cabral ele chegou aqui por um mero ato de sorte. Não, nós temos que ser mais críticos, né? No caso de quem conta a história, vai contar a história a partir dos seus interesses. Será que seria interessante para Portugal, né, anunciar que as terras que eles estavam pleiteando junto ao Vaticano, que foi o Tratado de Tordesilhas, eles já tinham uma noção que ela existia? E com isso também evitando a concorrência dos seus rivais, que no caso ali naquele momento era Espanha e Holanda. Então, dentro desse contexto, né, a questão do sigilo, ele era muito importante. Só, né, que as fontes, elas vão sendo desbravadas, elas vão sendo analisadas e elas vão recontando, elas vão remontando o período histórico que muitas vezes coloca apenas como Cabral como o protagonista do encontro do Brasil. Um desses navegadores é o Duarte Pacheco Pereira, que ele supostamente tinha chegado aqui na América em 1498, O Segredo da Coroa. Então, o Duarte Pacheco Pereira, ele representa o ápice da competência técnica e lealdade do projeto português. Sua missão secreta, realizada 2 anos antes de Cabral, sugere que o acaso do descobrimento foi, na verdade, uma exploração planejada com rigor científico. Ter um navegador de Stipe, né, explorando o litoral norte, demonstra que a identidade do Brasil começou a ser mapeada por mentes que unia a espada e o astrolábio, enfrentando o desconhecimento, né, o desconhecido como a resiliência que transformava a incerteza em estratégia geopolítica. Então, o Duarte Pacheco, ele é um exemplo dessa resiliência. Ele, ele cumpriu a sua missão, que era dar o pontapé à tentativa de chegar na América do Sul, né? Não é que eles tinham uma noção do que eles iriam encontrar, mas em 1498 a esquadra espanhola já havia chegado na América Central, né? Já havia chegado na América. Então, Portugal não poderia ficar para trás dentro dessa corrida de descobrir novas terras, novas rotas até as Índias. Então, com isso, esses militares, no caso, o Duarte Pacheco Pereira, ele tem essa missão de vir a tentar, né, já saber mais ou menos o que ele iria encontrar vindo mais para o sul.
E com isso, nós temos que pensar na resiliência desse cara, né, desse navegador, desse militar, que ele não teve os louros, ele não foi considerado um herói português, porque ele não foi aquele que descobriu oficialmente, mas ele já sabia o que encontrava aqui na América do Sul. Outro ponto importante também é o Vicente Pinzon, e ele chegou aqui no Brasil em 1500, só que alguns meses antes. O direito versus o fato. A chegada de Pisson ao Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, traz uma lição profunda sobre a diplomacia e respeito às regras estabelecidas. Mesmo tendo tocado o solo brasileiro meses antes de Portugal, um navegador espanhol viu a descoberta ser silenciada pelo Tratado de Tordesilhas. Esse episódio destaca a importância da igualdade perante o acordo internacional da época. A terra não pertencia a quem chegava primeiro, mas a quem tinha o direito legítimo pactuado. A história de Pison nos convida a ter a empatia por aquele cujo respeito, né, cujo o feito foram limitados pelas fronteiras invisíveis do poder, lembrando que a verdade histórica é feita de múltiplas camadas de encontros. Então, quando nós pensamos em história, a história oficial, aquela que vai ser lavrada, que vai ser colocada nos livros, nos autos, nos documentos, né? O Pison, né, como também o Pacheco, ele poderiam ser considerados os verdadeiros descobridores do Brasil. Só que devido a questões de interesses de Portugal, no caso do Pacheco, e outro sobre a questão do Pison, que é uma questão de tratados internacionais, o seu feito ele foi ignorado pelos fatores históricos. Então, qual é o papel hoje do historiador, né, de uma pessoa que vê a história como uma questão crítica, não apenas para nós pensarmos apenas na construção de heróis e narrativas que vão valorizar uns e apagar outros, silenciar outros. Então, o Pison, ele é um exemplo dessa resiliência, né, de ter chego aqui no Brasil antes de Cabral, mas só que devido aos acordos tratados em Tordesilhas, ele foi obrigado a não reivindicar os louros desse feito. E com isso, a sua história, ela é pouco contada, né? E o Pison, ele entra como esses invisíveis da história do Brasil. Aí a gente vai falar da Odisseia de Cabral, a travessia, né? Então, o Cabral, por que Odisseia? E quando nós pensamos em Odisseia, é a mesma coisa de nós pensarmos da história de Odisseu. Odisseu, que foi um dos sobreviventes da Guerra de Troia, que quando ele volta, ele tentando voltar para a Grécia, para a sua cidade natal, Poseidon, ele vai amaldiçoar o Odisseu, principalmente por conta da violação ao templo de Apolo. E com isso, o Odisseu ele fica muito tempo perdido no Mediterrâneo, né? E a gente sabe como é que termina essa história da Odisseia. A Odisseia é um tema bem legal que ele merece um vídeo, né? Principalmente porque a Odisseia, esse ano, 2026, nós teremos um filme falando sobre a Odisseia. Muito legal. Mas vamos ao Brasil. Então, a jornada de 1500 não foi um simples deslocamento de portos, mas uma demonstração monumental de resiliência e capacidade organizacional. Cruzar o Atlântico com uma estrutura tão vasta exigia que cada marinheiro, soldado e escrivão compartilhasse um senso de propósito coletivo, enfrentando meses de isolamentos e perigos dos oceanos. Essa travessia consolidou a identidade de um Portugal que não apenas navegava, mas projetava a presença de uma forma imponente, transformando o mar em um caminho para o encontro de mundos. Então, quando nós pensamos nessa visão da travessia, me chama muita atenção o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Que, né, há mais ou menos
20 dias atrás. Eu estou gravando esse vídeo exatamente no dia 19 de abril, né? Então, esse dia é marcado pelo dia de lembrar das comunidades indígenas, dos povos indígenas que viviam aqui no Brasil antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. Mas vamos falar um pouquinho aqui do que nós estamos vivendo hoje na questão da busca por elementos na Lua, né? No caso, a missão Artemis. Então, a missão Artemis 1, ela foi um preparativo para as outras missões que têm como objetivo pousar novamente o homem na Lua e se fixar na Lua. Então, no caso do Odisseu, né, do Pedro Álvares Cabral, ele pode ser considerado um desses, como se fosse um membro da Apollo, né, que foi uma das primeiras missões que pousou na Lua. Então, a missão do Cabral, ela era simples: chegar, pousar, fincar a bandeira e dizer: esse território é de Portugal. Simples assim. Só que nós temos que pensar na quantidade de pessoas que se envolveram dentro desse projeto, pensando que a tecnologia existente lá no século XV, ela não se compara com os dias de hoje, né? E pensar na resiliência, num projeto que vai muito além, né, de uma rota comercial e de uma rota militar. Mas pensar o seguinte: o que nós vamos descobrir, né? Como é que eu vou manter os soldados, como é que eu vou manter os marinheiros em ordem quando a coisa ficar ruim? E como é que os escrivãos, eles vão passar essas informações de uma forma assim, verdadeira, ou que ressalte uma versão garantindo que Portugal foi um desses pioneiros, exaltando a coroa portuguesa e colocando Portugal nesse caminho, nesse local de protagonismo. Então, tudo isso é uma somatória de fatores que chegaram a esse período. Aí nós temos a frota gigantesca, o poder de logística, tão composta por 13 navios, 1.500 homens. A expedição de Cabral foi a mais ambiciosa demonstração de força militar e comercial da época. Essa frota não buscava apenas novos horizontes, mas o estabelecimento de uma igualdade de condições frente a grandes potências comerciais do Oriente. Ao enviar uma armada dessa magnitude, a coroa portuguesa enviava uma mensagem clara de soberania. Manter a ordem e a saúde em tal contingente exigia uma empatia estrutural, onde a disciplina e o cuidado da tripulação era essencial para que um gigante náutico não sucumbisse às tempestades ou às doenças. Pensando na questão do isolamento, que no outro slide eu coloquei, mas esqueci de explicar um pouquinho. Imagina manter uma tripulação dentro de uma embarcação que não dava o mínimo conforto àquelas pessoas. Também nós temos que pensar a quantidade de ração, de comida e de água que essas pessoas elas tinham a sua oferta quando ela saiu de Portugal. Elas passaram pelas ilhas de Cabo Verde para depois chegar aqui na América. Então, imagina como é que a situação daquelas embarcações elas estavam. Alguns relatos dizem que os indígenas, quando viram aqueles portugueses, né, chegando na América, naquelas condições deploráveis, porque nós temos que pensar que os pintores eles vão fazer um retrato daquilo que eles idealizaram e que vai ficar bonitinho na hora de você fazer aquela imagem para divulgar o seu trabalho, né? Então, a situação dos portugueses não eram as mais atrativas, vamos dizer assim, né? Então, nesse caso, pensar em como essa questão logística é algo muito expressivo, e isso vai dar um recado muito forte às coroas rivais. Ó, nós conseguimos, hein? Então, ó, não duvide do nosso potencial. Não venham se meter conosco. Olha o que pode acontecer com vocês, mesmo com todos os problemas. Pensar nas doenças que os navegantes eles vão adquirindo com o passar do tempo pela falta de comida, né? Doenças como a falta de vitamina C provocaram nos marinheiros
e é algo que nos prepara para os nossos futuros empreendimentos humanos, né? No caso, nós estamos vendo a missão Artemis, né? Talvez missão que vai levar o homem a Marte. Então, nas suas devidas proporções, então a vinda de Cabral e de Colombo até a América, ela é uma lição que os nossos novos desbravadores precisam ter em mente. Outro ponto também importante é o desafio, o desvio proposital, a estratégia do Oeste. Então, a famosa volta do mar ah, e ampla curva a oeste após Cabo Verde, à vista de hoje como um ato de inteligência geopolítica refinada. Longe de ser um erro de rota, o desvio foi uma manobra deliberada para reivindicar as terras que o conhecimento náutico português já havia previsto com a navegação com a expedição do Pacheco. Essa decisão revela uma identidade pragmática de um povo que sabia ler os sinais dos oceanos e agir com resiliência técnica, tática. Ao tomar as decisões oficiais do Brasil, né, Portugal garantiu seu espaço no tabuleiro global, assegurando a sua voz fosse ouvida, mesmo que à força de que seus rivais, transformando o mistério do Atlântico Sul em um patrimônio concreto. Então, o Cabral, ele foi aquele que chegou até aqui a América. Só que nós temos que pensar que, junto com Cabral, nós tivemos dois navegadores portugueses muito importantes. O primeiro deles é o Magalhães, né? O Magalhães ele cruzou o Cabo das Tormentas, só que devido a um motim, ele não chegou nas Índias. Um outro navegador muito importante português, que os meus amigos vascaínos não fiquem bravos comigo, mas o Vasco da Gama, ele mostrou, né, a sua resiliência, né? Vasco da Gama foi o navegante português que chegou até a cidade de Calicut e conseguiu ali fazer os primeiros acordos comerciais com a coroa, né, com os governos indianos. E com isso estabelecendo uma rota marítima Portugal-Índia. Só que o Cabral, ele teve que fazer uma manobra ali na, na região do Cabo Verde para, de uma certa forma ou de outra, não ultrapassar as questões de Tordesilhas. Então, com isso, o Cabral ele conseguiu fazer uma curva proposital para conseguir chegar nas terras que tanto Portugal queria chegar, que era as terras do Brasil, né? Então, onde, né, a história oficial coloca que o Cabral ele foi aquele herói, aquele homem que conseguiu um feito, né, que foi algo assim por um acaso, mero acaso da sorte. Não, a gente está vendo nesse vídeo que não foi bem assim. Nós estamos desconstruindo uma narrativa e construindo outra. Nós não estamos diminuindo a importância de Cabral. Nós temos que entender que o projeto marítimo português, ele tinha essa magnitude. E com isso, Portugal conseguiu aquilo que ele queria, que era se colocar dentro das grandes potências do período. E isso faz com que o projeto chegasse a seu objetivo final. Portugal se tornou esse país pioneiro nas navegações. O primeiro contato, né? Então a gente vai falar agora o que foi causado com a chegada de Cabral. Então, Cabral chegou causando no Brasil ou os, os povos nativos, tipo assim, meu, quem é aquele bando de gente suja com, com aquele pelo horrível na cara, fedido pra caramba? Né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui dos primeiros contatos, né? Então a primeira coisa nós vamos falar do Monte Pascoal, né? Então ao avistamento do Monte Pascoal não foi apenas um registro de um novo pedaço de terra no mapa, mas um choque profundo de duas realidades que até então desconheciam a existência uma da outra. Esse momento exigia de nós uma empatia histórica para compreender a magnitude e o impacto. O silêncio do oceano sendo rompido pelo ranger da madeira portuguesa e pelo olhar curioso de quem já chamava essas terras de lar. O que
seguiu foi uma lição de resiliência dos povos originários que viram o seu mundo ser transformado em um segundo por visitantes que traziam consigo intenções tão vastas quanto o mar que os cruzaram. Então, nós temos que fazer uma tentativa de resiliência, de tentar nos colocarmos na, no lugar desses nativos que viviam aqui, né? Porque quando nós pensamos esse nome índio é uma forma errada de nós pensarmos os povos tradicionais que estavam aqui, né? Porque eles não eram um povo único. Aqui nós tínhamos tupis, nós tínhamos guaranis, nós tínhamos tupinambás, nós tínhamos uma quantidade muito grande de povos que viviam aqui no que nós chamamos hoje de Brasil. Então, quando nós pensamos no primeiro momento, quando Portugal, o Pedro Alves Cabral, ele chegou e observou o Monte Pascoal, que é a primeira visão do território brasileiro até então pelos europeus, então nós temos que pensar no choque de realidades entre portugueses e povos indígenas. E como é que esse choque ele transformou a vida de ambos, tanto de portugueses, tanto de indígenas? E como isso fez com que, né, houve a questão dos povos nativos, que eles não foram passivos, eles tiveram uma forma de negociar e também de impor os seus interesses diante da chegada dos europeus. Então, depois nós vamos desmistificar essa visão inocente né, dos nativos aqui. Mas é importante nós pensarmos nesse choque inicial, né? No caso, estranhamento mútuo, dois mundos em espelho. Então, em cena na praia de Porto Seguro, era um retrato do contrastes extremos. De um lado, os europeus cobertos de tecidos pesados e armaduras, carregando um cansaço de meses de confinamento. No outro, os tupiniquins, cuja nudez e os adornos naturais refletiam a harmonia plena com o ecossistema tropical. Esse encontro exigiu uma resiliência cultural imediata, onde o outro era uma incógnita absoluta. Embora a curiosidade tenha sido o primeiro impulso, a falta de igualdade de perspectiva impediu que os portugueses né, vissem a sofisticação daquela cultura, exagerando apenas a diferença com a ausência de civilização, em vez de uma forma distinta e válida de existir. Então, o primeiro momento foi aquele choque louco, né? Tanto é que quando o Caminha foi relatar os seus escritos, o que ele viu, né, acreditava-se que aqui no Brasil era o paraíso. Por quê? Porque, segundo os portugueses, segundo os navegantes, eles não queriam cobrir as suas vergonhas, eles não se preocupavam em cobrir o seu corpo. Nós temos que pensar que naquele período, os povos nativos, eles viviam uma região extremamente diferente de Portugal. Portugal era muito frio. Então, nesse caso, os portugueses eles tinham também essa questão do pudor, a forma social. Mas isso não queria dizer que os povos indígenas, eles não eram civilizados. Eles só tinham seus costumes diferentes. Então, sempre aquela questão do eurocentrismo, né, a questão da Europa como uma visão civilizatória e os povos que foram encontrados que precisavam ser civilizados, que precisavam ser educados, que precisavam ser moldados. Então, dentro desse princípio, nós temos que ver que esse choque, né, de mundos tão distintos, tão diferentes, fez com que, né, fosse iniciado esse processo dessa história tão, como eu posso colocar, né, tão maluca que formou um povo, né, que é o povo brasileiro, que é um povo mestiço e que mesmo assim ainda acredita que tem raízes europeias, por incrível que pareça. Então, vamos lá. A identidade brasileira nascente, né? Então, a troca e a imposição. Então, o Brasil nasceu dessa troca desigual, simbolizada pelo espelho e pelo gorro vermelho entregues em troca de colares e conchas e arcos. Esse momento inicial de intercâmbio
embora, né, pareça ser pacífico, carregava sementes de uma hierarquia injusta. A identidade brasileira começou a ser forjada sobre a tensão entre acolhimento indígena e a visão do colonizador, que ignorava a igualdade espiritual e social dos povos locais, tratando-os como uma página em branco. Ter a empatia com essa origem significa reconhecer que a nossa identidade é fruto da resistência secular contra a tentativa de apagamento das cores e das crenças daqueles que estavam aqui antes da chegada do europeu. Então, a questão de quando nós olhamos a construção da nossa identidade, sempre nós demos uma visão inocente aos povos indígenas, né? Então, eles trocaram a sua riqueza por espelhos, por pentes, por bugigangas. Não, na verdade, os indígenas também tinham interesses nas tecnologias que os europeus traziam com eles. No caso, o aço, né? Os povos aqui da América, eles não tinham conhecimento do aço, no caso, né? Eles tinham a metalurgia, sim, eles faziam objetos de ouro, de prata, mas eles não faziam armas de metal. Então, com isso, quando o europeu ele chega com com uma machadinha, com um machado de metal, olha que legal, ó, isso aqui, ó, corta madeira, mas também corta a cabeça do povinho que eu sou inimigo. Então, existiam esses interesses malucos, né? E com isso, nós temos que pensar direito como que foi esse intercâmbio. Lógico, o povo indígena, eles tiveram uma desvantagem significativa, né? Não tem como não negar isso. Mas, né, nós temos que pensar também na questão de tratar o povo indígena como uma página em branco, que precisava ser escrita, a catequização dos povos indígenas. Por quê? A questão de expandir a cristandade. A Europa estava passando pelos momentos mais complicados da reforma protestante. Então, nós tínhamos ideias, né, luteranas, ideias calvinistas, ideias anglicanas surgindo na Europa. E a chegada aqui na América foi uma possibilidade de expandir essa cristandade, essa igreja católica que vinha perdendo força na Europa. E isso faz com que a gente pense, né, também nessa visão, né, de expansão de uma página em branco. Então, tentar a colonização, construir dentro de um povo indígena uma visão muito próxima do que acontecia na Europa. A carta de Caminha, né, então, o registro do olhar utilitário. Então, a certidão de nascimento do Brasil, escrita por Caminha, é um documento que oscila entre o deslumbramento e a ganância. Afirmar que em uma que se planta tudo dá, Caminha estabeleceu a base para uma visão puramente extrativista, onde a terra era vista como os recursos a ser explorado e não patrimônio a ser preservado. Falta a esse documento a empatia do valor intrínseco da natureza e das pessoas. Ele foca no lucro e na convenção. Hoje, né, revisitar o texto nos desafia a construir uma nova narrativa onde a igualdade e o respeito do território superem a lógica utilitarista, honrando a verdadeira riqueza de Caminha em sua visão limitada, não pode, né, plenamente compreender, né? Então, o Caminha, no caso, uma crítica, né, nós podemos esmiuçar essa carta, mas o que nós temos que entender? Que era a visão do colonizador naquele período. O que o colonizador precisava, que ele queria produtos, terras, recursos para ser explorados, né? No caso, ouro, prata, aço, tudo que poderia ser extraído e levado para a Europa. Alguma coisa mudou até os dias de hoje? Não, né? Então, pensando hoje, né? A América do Sul é um local onde está sendo descoberto várias bacias petrolíferas. O que aconteceu na Venezuela? Os Estados Unidos levou a democracia para a Venezuela, né? Então, podendo explorar o petróleo que ali estava presente, né? Então, isso mostra qual é o olhar do colonizador, apenas visando o território como uma fonte de riqueza, e não a preservação natural e da sua cultura.
Isso é básico, né? Não precisa nem se ampliar mais do que isso. E a gente vai falar dos detalhes do impacto na Europa. Então, o que aconteceu na Europa quando chegou a notícia? Olha, nós descobrimos um pedaço de terra legal lá naquele local onde a gente pensava que não tinha nada e que nós vamos chamar de Índias, e que depois vai se chamar Terra dos Papagaios, Terra de Veracruz e, por último, Brasil. Então, a primeira coisa, a revolução comercial, a mudança do eixo econômico. Então, a chegada na América, né, deslocou o centro de gravidade do mundo no mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, alterando permanentemente a geopolítica europeia. Reinos que antes eram periféricos, como Portugal e a Espanha, tornaram-se as maiores potências econômicas do continente, enquanto ricas cidades-estados italianas entraram num lento declínio. Esse movimento consolidou a ascensão da burguesia mercantil, uma classe que acumulou capital através do comércio de longa distância, lançando as bases para um sistema capitalista moderno e transformando o lucro comercial, ô motinha, no principal, na principal prioridade do Estado Nacional. Então, houve essa mudança do eixo, né, do eixo comercial, que antes estava centrado na Península Itálica, que agora foi passado para os países periféricos, que era no caso, né, de Portugal e Espanha. Mas por que Portugal e Espanha também tiveram esse privilégio? A sua localização geográfica. Eles não precisavam passar pelo Mediterrâneo para entrar para o Atlântico. Portugal já estava de cara com o Atlântico. Espanha já estava de cara com o Atlântico. Não precisava todo esse malabarismo marítimo. E também com isso, tirando dessas cidades itálicas esse protagonismo comercial, levando ao enriquecimento dessas coroas. E com o passar do tempo, o empobrecimento dessas cidades, né? Que depois Portugal e Espanha vão ser superados tanto pela França, tanto pela Inglaterra. O impacto alimentar da revolução, né, biológica, a interação com os ecossistemas americanos e europeus muitas vezes chama a atenção pelo intercâmbio colombiano. Salvou milhões de europeus da fome crônica. Cultivos extremamente resilientes e nativos, como a batata e o milho, adaptaram-se facilmente ao solo europeu, permitiram o crescimento demográfico sem precedentes, fornecendo a base alimentar necessária para as futuras cidades industriais. Em contrapartida, produtos como cacau, tabaco, açúcar tornaram-se itens de luxo essenciais na corte, moldando novos hábitos sociais, criando a dependência econômica que impulsionou ainda mais a exploração das colônias. Então, a Europa, um dos marcos, né, principalmente entre o século XIV, XV, XVI, foi a questão de um período que a Europa tinha muita dificuldade para o cultivo de alimentos. O trigo, entre outros alimentos, começam a ter um declínio. Com a descoberta de batatas e milho, esses produtos, eles são muito fáceis de ser cultivados. E a sua produtividade, ela vai fazer com que esses produtos fossem baratos e acessíveis aos mais pobres na Europa, salvando milhões da fome e também criando o comércio de luxo, no caso do tabaco, do açúcar e do cacau, que é o chocolate. Então, com isso, aumentando o interesse do europeu aqui nas terras tupiniquins e nas terras ameríndias. A revolução dos preços e na inflação. Então, o fluxo maciço de metais preciosos, especialmente a prata extraída, né, de Minas de Potosí e do México, causou um fenômeno econômico devastador conhecido como Revolução dos Preços. A abundância excessiva de metais desvalorizou a moeda e fez com que o preço de produtos básicos disparassem em toda a Europa, gerando uma inflação que empobreceu camponeses e assalariados, enquanto a elite comercial acumulava fortunas e a população mais pobre enfrentava dificuldades crescentes
evidenciando uma profunda desigualdade e desestabilizou a estrutura social antiga e forçou os governos a repensarem suas políticas fiscais e monetárias. Então, é importante nós pensarmos quando o ouro, né, no caso a prata, nesse primeiro momento, nas colônias espanholas, né, que chegam lá na Europa, faz com que o preço de elementos básicos comecem a crescer os seus valores por conta dessa falsa visão de entrada de capital. Então, com isso, os governos começam a ter começam a ter problema com a inflação, por incrível que pareça, que é a perda do poder de compra. Então, era com o aumento da chegada dessas riquezas faz com que produtos básicos começam a se tornar mais caros. A mudança de mentalidade da ciência. Então, o contato com os continentes, os povos que não constavam nos mapas clássicos e nos textos sagrados, provou uma crise intelectual que impulsionou o nascimento de ciências modernas. A necessidade de mapear novas terras, identificar espécies desconhecidas, estender culturas nativas, exigiu o desenvolvimento de métodos empíricos priorizando a observação direta sobre as tradições dogmáticas. Esse choque do novo não apenas aprimorou a cartografia, a astronomia, mas também deu início a debates filosóficos sobre a natureza humana e a liberdade, fundamentais para o desenvolvimento do pensamento humanista e, posteriormente, o iluminismo. Então, a igreja que já vinha passando por vários problemas, né, perdendo a sua força de influência, vai tomar um golpe duro, que foi essa questão da descoberta da América. Com isso, né, novas visões vão começar a ser criadas, né, novas cartas cartográficas começam a ser produzidas, e principalmente o pensamento empírico, a questão científica, crítica, começa a se tornar cada vez maior. E com o iluminismo, as coroas nacionais começam a ter que repensar o seu local, né, e abrindo, né, a possibilidade de reformas. Nesse primeiro momento, reformas bem tímidas, mas que depois vão ganhando cada vez mais força, que vai chegar até os movimentos de revoluções. E o custo humano e o eurocentrismo. Embora a Europa tenha prosperado, esse brilho foi sustentado por um sistema de exploração desconsiderou a igualdade humana básica. A institucionalização do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas e o genocídio de povos indígenas foram a engrenagem oculta que financiaram a beleza do capital europeu no avanço artístico. Esse período consolidou o eurocentrismo, a ideia de que a civilização europeia era o padrão universal e o progresso de visão de justificou os séculos, né, séculos de colonialismos e que exige hoje o exercício profundo de empatia, de reparação histórica para ser, né, desconstruída. Então, uma visão de que, né, as descobertas foram super interessantes economicamente para a Europa, mas quem manteve isso em pé foram os escravos, tanto africanos, tanto indígenas, que foram sequestrados das suas terras, que foram mortos, que foram torturados, que foram violentados, tudo aquilo que a gente já sabe muito bem, mas que ainda tem gente que diz: a escravidão não foi tão ruim assim, sabe? Né? Usando como base obras como Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, que fala sobre essa questão de uma escravidão amena, se nós podemos dizer assim. Eu sou retirado do local onde eu nasci, da onde eu tenho toda a minha origem, sou levado para outro lugar, sou separado da minha família, apanho para trabalhar, e isso está tudo bem. Não tenho direito à educação, não tenho direito à saúde, não tenho direito a nada, e mesmo assim está tudo bem. Os meus netos não vão participar da sociedade, muitos deles são marginalizados, mas está tudo bem, né? Então, tudo isso surge a partir desse momento. E com isso, é necessário que a gente repense a nossa postura nos dias de hoje, e tentar um reparo histórico. E fechando aqui o nosso vídeo, né, enfrentar a história.
da chegada dos portugueses é, acima de tudo, um exercício de resiliência histórica. O que para alguns foi um achado, para o povo originário foi o início de uma longa jornada de resistência para a preservação da sua existência, sua língua, seus territórios. Olhar para o passado com empatia nos permite reconhecer as feridas desse encontro e valorizar a força daqueles que, mesmo diante da imposição, garantiram que as raízes ancestrais do Brasil continuassem vivas. A nossa identidade não é um fato estático, mas um processo contínuo de cura e de reconhecimento de que a diversidade é a nossa maior potência, né? Então, o Brasil, ele é o que é por conta dessa diversidade, mas essa diversidade, ela não foi feita de uma forma harmônica. Ela foi feita pelo conflito, ela foi feita pela ambição, ela foi feita pela imposição. E negar isso é negar as nossas origens, infelizmente, né? Então, quem nega esses fatos, ele está fazendo um desserviço para a construção de uma identidade realmente empática na nossa sociedade. E com isso, né, nós finalizamos aqui o vídeo, né? Então, falei cedo demais. Então, enfrentar a história da chegada dos portugueses é, acima de tudo, um exercício de resiliência histórica. O que para alguns foi um achado, os povos originários, uma longa jornada de existência, né? Então, aquilo que nós falamos. Então, com isso aí, eu vou finalizando o vídeo, agradecendo a todos que continuaram aqui comigo. Muito importante, né? Ser um vídeo longo, um vídeo que mostra, né, tudo aquilo que se passou. Só que para que meu trabalho ele continue tendo seus frutos, eu preciso muito que vocês me ajudem com a inscrição no canal, com o like, com os seus comentários, para que eu consiga ampliar e melhorar as nossas estruturas aqui. E com isso, eu vou finalizando o vídeo, agradecendo a todos. Muito obrigado e até a próxima.